Graça e paz, meus irmãos. Espero que este vídeo ele não tem o propósito de falar tudo sobre o tabernáculo, visto que o tabernáculo é um assunto muito extenso, mas eu quero apenas fazer com vocês um resumo do que nós já vimos em aula. Isto é para a nossa matéria de hermenêutica, mais precisamente quando nós estudamos as tipologias do tabernáculo. Então, vamos lá. Nós temos aqui na entrada, né, no primeiro slide, na primeira projeção que vocês têm do PowerPoint, uma foto do tabernáculo que está em Timna. É uma exata réplica, uma réplica exata em tudo, em medidas e formato, etc. Então, está lá no Parque Nacional de Timna, a uns 40 quilômetros de Eilat, extremo sul de Israel. E é um lugar que deveria constar para todos os grupos, todas as caravanas de cristãos que vão a Israel. Porque é uma coisa impressionante a nível de reprodução e, obviamente, de conhecimento. É uma coisa muito excelente. Muito bem. A palavra tabernáculo, nós já sabemos o que significa, certo? Ela, em hebraico, se chamava Mishkan, que significa moradia, ou seja, o local da morada divina, e também era conhecido como Moed. Moed, a tenda da reunião. E esta tenda, esta cabana, certo? Tinha 3 dependências, na verdade. A área, né, era uma área cercada com o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio exterior nós vamos encontrar alguns objetos, como o altar do holocausto, a bacia, mas tem uma entrada principal. Antes de chegar, na verdade, a este lugar, tem que passar pela entrada principal. E esta entrada principal, ela era única. Possuía 4 cortinas, possuía uma cortina e 4 colunas, tá? Vamos lá, vou repetir. Possuía uma cortina e 4 colunas. Segundo os estudiosos, este lugar era constantemente guardado por levitas. Os levitas, tanto do lado de fora como do lado de dentro, eles guardavam porque era um lugar extremamente santo. Tinha uma importância muito grande na vida de Israel, que estava nos seus começos. Observe que o tabernáculo foi erigido ainda quando Israel estava no deserto. Tá bom? Nunca nos esqueçamos disso. Israel estava no deserto e o Senhor ordena a construção do tabernáculo. Na disposição do acampamento, Moisés, Arão e seus filhos, mas a tribo de Judá, eles acampavam à frente da porta. Você encontra isso em Números, no capítulo 3, no versículo 38. As portas do tabernáculo, elas já têm um simbolismo, cada uma delas, cada uma das etapas, ou seja, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Eram 3, certo? 3 compartimentos. Então, o átrio, ele é uma chamada à salvação. Você tem que entrar pela porta. Você tem que ir até o altar de sacrifícios. Então, está falando do caminho. Jesus é o caminho, é o famoso vinde a mim. Lá no lugar santo, após passar por todo o sacrifício, nós vamos ver também que havia uma bacia para as pessoas se lavarem. É o famoso vinde após mim. É a chamada à vocação. Ou seja, está nos falando da verdade, do aprender. Vinde após mim, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens. Então aí está o discipulado, o aprendizado. Lá no Santo dos Santos, que era o último compartimento, tinha também que passar por uma porta, por uma cortina muito grossa, na verdade. Então isso nos está chamando à comunhão. Permanecei em mim, disse Jesus. Jesus quer isto, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir,
eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Santo dos Santos nos aponta para a vida de comunhão. Estas são as portas do tabernáculo. Quando nós olhamos para o tabernáculo, olhando de cima, você vê uma cobertura meio estranha, não muito colorida, não muito chamativa. As coberturas do tabernáculo constavam de peles de animais marinhos, peles de carneiro, pelos de cabra e linho fino. Observe que cada uma delas tem um significado, representa alguma coisa. Os animais marinhos representam a encarnação de Cristo. Eram peles não muito bonitas. Então está falando exatamente do que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que o Senhor a si mesmo se esvaziou. O profeta Isaías, ele diz que nele não víamos beleza alguma. Então, aí está falando disto, da encarnação de Cristo e do fato dele sair da glória e ter se esvaziado de si mesmo. A segunda camada, feita de peles de carneiro, estão falando do sacrifício de Cristo, visto que as mesmas eram pintadas de cor vermelha. Então está falando da morte de Jesus, ou seja, ele a si mesmo se entregou. A terceira camada, feita com pelos de cabra. O pelo de cabra não é tão bonito. Ele aquece, mas não é tão bonito como a lã da ovelha. Então está falando da humilhação de Cristo, ou seja, a si mesmo se humilhou. Agora, o número 4, a camada número 4, era realmente a mais bonita, feita de linho fino, com cores muito bonitas, está falando da glorificação de Cristo, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Nós encontramos isto em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9. Então, vocês podem ver na ilustração essas 4 coberturas que estavam sobre o tabernáculo. Bem, chegamos ao altar do holocausto. Era um lugar de grande relevância, de grande importância, porque ali eram feitos sacrifícios constantemente. Ali estavam os levitas, os sacerdotes, que tinham a incumbência de receber esses animais. Cada um chegava com seu animalzinho, e esses animais eram degolados, o seu sangue era derramado, e havia todo um processo para o sacrifício. Então, nós temos aí, você já também sabe quais são os animais. Eu creio que não tenha necessidade de repetir aqui. E dentro lá do holocausto, do átrio, ali constantemente chegavam animais. O sacrifício era contínuo. O fogo ardia continuamente, com animais sendo queimados, parte da carne servindo para o sacerdote. Então, ali era um sacrifício contínuo. Então, os sacrifícios constavam de ofertas de cheiro suave, o holocausto, que era um ato voluntário de adoração. Também fala de expiação pelos pecados involuntários. A oblação, que era o ato de adoração pela bondade e provisões de Deus, e as ofertas pacíficas, um ato voluntário de ações de graças e comunhão. Tinha as ofertas pelo pecado. O número 1, como já vimos, era a expiação pelo pecado, certo? Ou seja, para a expiação de pecado específico e involuntário, e a expiação pela culpa, que era para a expiação de pecados involuntários que requerem restituição. E em aula nós vimos alguma coisa. Passado aí, após o altar do holocausto, nós vamos encontrar a bacia de cobre. Esta bacia de cobre, ela continha água, e esta água era para a purificação, para a limpeza dos sacerdotes que fossem entrar no lugar santo. Isto nos fala de uma coisa muito interessante, porque nós sacrificamos, nós passamos por Jesus, mas nós vamos precisar diariamente de estarmos sendo limpos pela palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então,
este lavatório ou pia de bronze tem este simbolismo, que você encontra em Êxodo 30, de 17 a 21. O seu simbolismo qual é? Ele representa a purificação e início da santificação. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos aqui uma referência bíblica que está em Hebreus 10, 19 e 22. Aí agora vamos entrar ao lugar santo. Quando nós entramos no lugar santo, vocês vão ver a entrada do lugar santo com 5 colunas principais, e lá dentro estava o altar do incenso, a mesa dos pães da preposição e o candelabro de ouro. Então, o altar do incenso, que estava localizado do lado oposto da entrada, no fundo, antes do véu, era usado para queimar incenso pela manhã e à tarde pelos sacerdotes. Vale a pena notar que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles foram mortos à tarde por terem apresentado fogo estranho naquele altar. O detalhe é que o fogo que tinha que, ou as brasas, ou o fogo que tinha que estar nesse altar do incenso, tinha que ser tirado do altar do holocausto. Por isso que a Bíblia diz que eles apresentaram fogo estranho ao Senhor. Bem, nós encontramos a mesa dos pães da preposição, que está à direita da entrada do tabernáculo. Ele tinha esse nome, pois todo sábado eram colocados 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel ali. E o candelabro de ouro, que está à esquerda da entrada, com 7 hastes, era diariamente enchido com o melhor azeite pelos sacerdotes, para que ele nunca se apagasse, somente enquanto estivesse sendo levado. Quando o Senhor, vocês devem saber que o tabernáculo era móvel, ele poderia ser desmontado e levado para outros lugares. Isso no tempo do deserto, quando a nuvem se movia ou a coluna de fogo. Tá bom? O lugar santo, já vimos algumas coisas, a mesa dos pães, os objetos, certo, que estavam ali. Agora, nós vamos entrar ao Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, somente um homem, uma vez no ano, poderia fazer isto, o sumo sacerdote. Havia uma cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos estava somente a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus e carregava as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e o maná, um pote com maná, o alimento mandado por Deus no deserto. Esta era a peça mais santa do tabernáculo. E na arca, por cima da arca, estava o propiciatório, onde 2 querubins são ali representados, e era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, aspergia o sangue pela remissão dos seus pecados e pelos pecados do povo. Nós vemos que também, nós temos aí algumas fotos ilustrativas de um levita e do sumo sacerdote. Eles com suas vestes típicas, e essas vestes têm todo um detalhe, toda uma característica, todo um simbolismo. E o sacerdote, uma das coisas que chama mais atenção de tantas coisas da sua indumentária sumo sacerdotal, está o detalhe do peitoral do sumo sacerdote. Ele carregava no peito as 12 tribos de Israel. Agora vejamos as cores do tabernáculo: púrpura, carmesim, branco e azul. A cor púrpura fala da realeza de Cristo. Está apontando para Mateus, o Evangelho do Rei. O carmesim, que é uma cor vermelha, certo, fala do sacrifício de Cristo, simbolizado pelo Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo.
O branco fala da humanidade de Cristo. Lucas, o evangelho do Filho do Homem. E o azul fala da divindade de Cristo, ou seja, João, o evangelho do Filho de Deus. Bem, o tabernáculo ele seria o centro de todas as atividades dos israelitas, e as tribos ficariam acampadas ao redor dele, e eram distribuídas de uma maneira ordenada. Então, segundo a tradição judaica, dizia que cada estandarte tinha sua insígnia, a saber, da tribo de Judá era um leão, da tribo de Ruben era o rosto de um homem, da tribo de Efraim era a cabeça de um boi, e da tribo de Dan, uma águia. Nós vimos aqui, eu coloquei também para vocês, os símbolos das tribos de Israel. Agora vejamos a visão tipológica. Quem olha para o tabernáculo vê Cristo, a igreja e o cristão. Vamos fazer um resumo? Para entrar no tabernáculo, somente passa por uma porta. Cristo é a porta. Cristo é o caminho. Quando nós passamos do átrio para o lugar santo, estamos falando da igreja, o seu serviço, a sua vida com Deus, o seu compromisso de servir. E a outra visão tipológica eu colocaria o cristão em plena comunhão com Deus no lugar santíssimo. A tipologia do tabernáculo era, na antiga aliança, o altar de bronze, a pia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso e o propiciatório, que nós sabemos que é a tampa da arca. Hoje, na nova aliança, somente uma coisa, a cruz de Cristo, que é o centro de toda a obra redentora. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, disse: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, é lindo saber que nós, amados, somos do Senhor, vivemos para Ele, vivemos para a glória, honra e louvor do seu santo nome. Eu espero, queridos, que isto tenha lhe servido para algo. É apenas um reforço daquilo que nós já estamos estudando há alguns dias. Deus abençoe vocês, rica, abundante e poderosamente, no nome de Jesus.